Aleluia. Jejum, então. Uma expectativa do nosso coração, né? Gostei do aleluia dos irmãos. Quero compartilhar uma palavra com você hoje, né? E como foi falado aqui e testemunhado, né? Nós voltamos do encontro. E quando nós estamos servindo no encontro, realmente, né? A gente sempre fala isso, que quando se vai como encontrista, você recebe, né? Obviamente, foi testemunhado aqui. Mas quando nós vamos para servir, o nível que nós recebemos é em outro nível, é uma outra perspectiva, né? Por vezes a pessoa que está passando pela experiência, ela não tem a revelação do todo daquilo que está acontecendo com ela, né? Mas nós que estamos servindo, nós de fato vemos a pessoa como ela chegou na sexta e vemos ela saindo no domingo, né? E a gente sempre fala uma máxima, que a glória é de Deus, mas a alegria é nossa, de nós vermos a transformação dessas pessoas, né? E enfim, baseado nisso tudo, eu estava meditando lá nesse final de semana, né? E no encontro é isso, né? A gente está lá servindo e está lá recebendo, e vai lá e ora, e vai lá e recebe mais. E o Senhor colocou uma sentença no meu coração, e eu, né, peguei isso e fiquei ruminando ela, né? E não está aqui ainda, mas daqui a pouco vai aparecer. É de todo o coração, de todo o coração. E eu fiquei pensando nisso, né? E alguns textos bíblicos nós vamos compartilhar aqui. Eu creio que hoje você vai ser inspirado pelo Senhor, de alguma forma, a entregar mais. Eu sei que, né, nós já entregamos muita coisa ao Senhor, e eu quero compartilhar aqui um pouquinho sobre a história de Pedro. E Pedro foi esse cara que, obviamente, ele estava junto com Jesus, ele entregou muito. E ele achava que entregou muito, mas em algum momento Jesus mostra para ele que ainda existia um nível a mais para ele entregar. E sabe que eu creio que para aquilo que o Senhor nos chamou para fazer aqui nesse lugar, é necessário que o nosso coração esteja 100%. 100%. 100%. Sabe, não é 50%, não é metade, não é um pouco. Nós podemos fazer o que nós vamos fazer com 50%, com 60%, com uma parte parcial. Mas para aquilo que o Senhor tem alinhado no nosso coração, para aquilo que o Senhor tem nos mostrado, é necessário que eu e você, nós entreguemos o 100% para Ele. Nós sejamos inteiros, nós sejamos de todo o coração de fato, né? E quando nós olhamos para a história, nós vamos ver isso acontecendo em diversas vezes, né? Obviamente na história bíblica, mas na história ao todo também. Pessoas que elas decidiram entregar o 100%. 100%, não com reservas, mas de fato entregar tudo. Obviamente quando nós olhamos para a Bíblia, o maior exemplo que eu e você nós temos é o de Cristo. É o de Cristo. Ele não veio com reservas. Mesmo sendo igual a Deus, Ele decide se entregar por mim e por você. E sabe que quando Ele decide se entregar por nós, Ele não decide se entregar metade, Ele não decide se entregar até um certo nível, mas Ele entrega o tudo. Quando eu e você nós olhamos para a cruz, e é isso que nós lemos essa semana, né, em algumas passagens. Quando eu e você nós olhamos para a obra consumada do Calvário, nós olhamos para a cruz, a nossa resposta é entregar também. A resposta de fé, né? E nós lemos Tiago diz isso: uma fé sem obras é morta. Porque quando eu e você nós nos deparamos com a cruz, e nós olhamos para a cruz, e agora nós cremos na cruz, existe uma resposta que eu e você nós vamos dar. Existe algo que nós vamos responder ao Senhor. Existe uma maneira que eu e você nós vamos agora nos colocarmos diante das circunstâncias. E quando nós falamos de entregar, e isso eu estava, né, pensando e meditando, e eu estava pegando alguns pontos, né, que nós precisamos ser inteiros. E o primeiro deles que eu gostaria de compartilhar aqui com você é o amor. Eu e você nós precisamos amar o Senhor de todo o nosso coração. De todo o nosso coração. Claro, nós vamos compartilhando aqui, mas eu só quero dar uma introdução. E obviamente você sabe, tudo aquilo que eu e você nós fazemos hoje é em resposta àquilo que Ele já fez por nós. Essa sempre vai ser a máxima do Evangelho: nada inicia no homem, mas inicia em Deus. É Deus que começa, e nós agora respondemos aquilo que Ele fez.
E quando nós falamos sobre o amor é uma resposta, porque Ele decidiu nos amar primeiro. E como eu falei, esse amor que inicia nele não teve reservas. Quando Cristo está na cruz, Ele não teve reservas para salvar a minha e a sua vida. Na cruz Ele decidiu pagar um preço pela minha e pela sua vida, sem importar as consequências, sem importar o preço que seria pago. E a Bíblia diz que quando nós ainda éramos inimigos dele, Ele decidiu morrer por nós. Quando você não queria nada com o Senhor, Ele decidiu morrer por você. Eu não sei, mas diante disso, diante desse amor, diante dessa entrega, não dá vontade de sair correndo e gritando? Esse é o resultado do Evangelho. Quando nós nos deparamos com a cruz de Cristo, com o amor demonstrado por Ele, a nossa resposta é amar Ele de volta. Senhor, o Senhor entregou tudo por mim, como que eu não vou entregar o meu tudo para Ti? Mas vamos lá, você só que vai indo aqui. E essa é uma máxima também que nós temos recebido nessas semanas, né? Quando nós aplicamos fé na cruz de Cristo, existe algo que vai acontecer em nós. Existe um processo, né? O Vitor compartilhou aqui na outra semana sobre isso. Existe um processo que vai sendo formado em nós. Cristo vai sendo formado em nós. Mas essa transformação acontece quando eu contemplo Cristo. Quando eu contemplo a obra da cruz, eu vou sendo transformado. Entende? Eu vou avançando. E esse nível de entrega que o Senhor nos oportuniza a dar, é uma resposta de fé também. Não é esforço, agora eu vou me esforçar para amar Ele de todo o meu coração. Não, vai ser agora uma obra minha, e eu vou fazer, eu vou amá-lo. Na verdade, quanto mais expostos à cruz de Cristo, quanto mais fé nós colocamos na cruz de Cristo, mais nós conseguimos amar Ele. E eu estava pensando que, claro que o amar, ele envolve o servir, né? O amar está totalmente relacionado ao servir. Quanto mais eu amo, mais eu entrego a minha vida para servir a Ele. Mas eu entrego a minha vida para servir ao propósito dele. Está totalmente relacionado. Quanto mais revelação eu tenho do amor de Cristo liberado pela minha vida, mais entregue eu vou ser a Ele. E por isso que é uma resposta de fé. Por isso que não é agora por eu me comportar, não por eu fazer tudo certo essa semana, daí eu vou conseguir me entregar mais para Ele. Não, é quanto mais eu creio na cruz, quanto mais eu obro para a obra consumada do Calvário, quanto mais eu olho para aquilo que Ele fez por mim, mais fé é gerada no meu coração, e mais eu consigo aplicar isso na minha vida e dizer: Senhor, tá bom, agora eu acho que eu consigo te entregar mais. Eu consigo ser mais inteiro, com o coração mais inteiro no Senhor. E aqui eu gostaria de compartilhar com você, primeiro, lá em Marcos, capítulo 12, versículo 30. Se você conseguir abrir aí, Marcos 12, 30. Aqui Jesus está sendo questionado, né? Alguns fariseus, eles queriam fazer uma pegadinha com Jesus. E eles vêm para Jesus e daí perguntam: vamos lá, Jesus, então, qual que é o maior mandamento? De toda a lei, qual que é o maior mandamento? E daí Jesus dá essa sentença, né? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Então está aqui a base, né? Esse é o principal dos mandamentos, porque diz respeito àquilo que agora nós respondemos à obra da cruz. Como eu disse, não é algo que inicia em nós, não é algo que inicia em você. Você que decidiu, um dia acordou, tinha sol, e daí você decidiu: acho que eu vou amar a Deus. Não, mas em algum momento você entendeu o amor dele que estava liberado sobre a sua vida, expresso na cruz. Quando você entendeu isso, quando você teve revelação disso, meu Deus, Ele me amou, agora você o ama de volta. Não iniciou em você, iniciou em Deus. Mas aqui, essa é só a base para nós irmos além, né? Lá em João, agora eu gostaria que você abrisse João 21. João 21, 15. Eu quero usar essa passagem aqui. Talvez você já tenha lido sobre ela, escutado sobre ela, que é a história de Pedro.
Quantos conhecem aqui um pouquinho sobre a história de Pedro? Pedro, eu gosto muito de Pedro. E aqui é o final, né? Eu deixo esse versículo aqui, depois nós vamos ler ele. Mas antes eu vou fazer uma retrospectiva para nós irmos um pouquinho antes e chegarmos até aqui. Pedro, então, ele estava perto de Jesus, andava com Jesus, né, durante os 3 anos e meio que Jesus ele treinou Pedro, treinou os discípulos. Pedro era aquele que estava sempre mais perto, né, junto com os outros 2, mas ele era um dos que estavam mais perto de Jesus. E em um determinado momento Jesus, lá em João 13, 14, Jesus está dizendo aquilo que ia acontecer. Jesus está dizendo, eu vou padecer na mão dos homens, eu vou ser entregue. E ele está, enfim, ele sempre falou sobre isso, né? E Pedro, em um determinado momento ele diz, não Senhor, para onde é que tu vai? Aí Jesus diz, não, para onde eu vou vocês não vão conseguir ir. E fala sobre aquilo que ele ia sofrer. E Pedro diz, não, eu não vou deixar, eu não vou te trair, é nós, estamos juntos, eu estou contigo até o final, eu não abro mão. Essa é a versão atualizada. Eu não abro mão, Senhor, é nós. E Jesus ele diz, né, na hora que Pedro fala isso, passa um pouquinho, Jesus, Pedro, antes do galo cantar, tu vai me negar 3 vezes. Aí Pedro, eu não, jamais. Passa um pouquinho da história, e você conhece, né, Jesus então, ali em João 18, Jesus ele é preso, e ele vai ser levado, e João, né, João escrevendo sobre ele mesmo, ele diz, né, aquele a quem Jesus amava e Pedro, estavam indo seguindo, e eles estão indo seguindo, e daí vem uma mulher, eles entram lá, né, no lugar, e João já era conhecido, a história diz que talvez ele vendia peixes, né, para o lugar, então as pessoas já conheciam João. Ele entra lá e diz, tem aquele lá, deixa ele entrar também. E daí uma menina vem e diz, mas tu não era um deles? Tu não era um dos discípulos de Jesus? E daí Pedro, eu? Não, eu não, está confundindo, certamente eu não. Isso acontece de novo, outra pessoa encontra ele, e outra pessoa novamente encontra ele, e ele foge das 3 vezes. E depois o galo canta. E quando o galo canta, cai a ficha. Ele diz, meu Deus, eu falhei. Realmente, assim como Jesus tinha falado que eu negaria ele 3 vezes, mas há pouco tempo atrás eu disse para ele que nós estávamos juntos, que eu estava junto até o final, que eu não ia abrir mão, que eu estava com ele, que eu ia passar os perrengues que precisasse passar. E agora, quando surgiu a oportunidade, 3 vezes eu neguei ele. E aqui é muito interessante, porque esse versículo que eu e você nós abrimos aqui é o final da história, depois que Jesus ressuscita e ele vai até Pedro. E é muito interessante porque Pedro, ele foi chamado quando ele era pescador. Você sabe, né? O judeu, se ele não passasse na prova para se tornar um mestre da lei, ou ainda um pupilo de um mestre da lei, ele fazia aquilo que o pai dele fazia. E o pai de Pedro era pescador. Portanto, ele não tinha sido aprovado para ser um pupilo de algum mestre da lei. Mas agora Jesus vem, muda a perspectiva dele. E ele, tem algo que o Senhor vai fazer através de mim. Eu posso ser usado por Deus. Só que aqui Jesus encontra Pedro de novo pescando. Está entendendo? Ele volta para fazer aquilo que ele fazia antes. Logo que Jesus ressuscita, né, eu estava lendo, quando o anjo vem e diz para Maria ir chamar os discípulos, o anjo diz assim para ela, né, vai lá, chama os discípulos e Pedro. E eu fiquei pensando, cara, por que está separado, né? Porque tá bom, ele fazia parte, mas eu estava pensando, né, e eu acho que é porque ele percebia, ele sentia que ele não estava mais fazendo parte. Aí Jesus reafirmou isso, vai lá e fala com Pedro. Ele não está se sentindo parte, ele voltou a pescar, ele abandonou tudo aquilo que eu chamei ele para fazer, mas vai lá de novo e chama ele. E aqui chega nessa parte, eu gostaria de ler com você. Está aqui. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama? Ou me ama mais, está junto? Me ama mais do que esses outros me amam? E ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu amo. Essa primeira pergunta de Jesus para Pedro
né? Aqui, você sabe, é um momento que você talvez já ouviu, né? Nós já seguido falamos isso, que a palavra amor no português é amor, mas no grego ela tem diversas aplicações: ágape, filéu, você conhece, né? E aqui o que Jesus pergunta para Pedro é: Pedro, tu me ágape? Pedro, tu me ama de forma incondicional? Esse Pedro, diante dessa pergunta, ele lembra daquilo que tinha acontecido. Ele tinha falado para Jesus que estava junto. Jesus tinha falado para ele que ele ia negar, e ele realmente nega. Aí ele responde para Jesus: Jesus, eu te filéu. O que é o filéu? É um amor fraternal, mas não é um amor ao ponto de ser um amor sacrificial, a ponto de ir ao extremo, a ponto de entregar tudo. Ele: não, Senhor, eu te filéu, tu sabe. A sequência, Jesus volta a perguntar. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Próximo. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ágape? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o filéu. Novamente, Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me ágape? Incondicional. E ele: Senhor, tu sabe. E a terceira pergunta é a chave para tudo. Ele diz novamente, né? Pastorei as minhas ovelhas. E a próxima pergunta ele diz, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João. Aqui, Jesus tenta duas vezes perguntar, para ver se era o ágape, se era um amor incondicional. E a resposta de Pedro não foi essa. Mas a terceira pergunta Jesus muda. Jesus diz: Pedro, tu me filéu? E daí Pedro dá um choque. Aí a Bíblia diz que Pedro fica triste. Ele diz: sim, Senhor, tu sabe de tudo, eu te filéu. O amor que Pedro achava que tinha, aqui é a chave para nós avançarmos. Pedro, lá no início, ele achava que ele era totalmente inteiro em amar o Senhor, a ponto de dizer: não, Senhor, nós estamos juntos, eu vou contigo até onde for. Jesus mostra para Pedro trava-língua, que ele não amava o Senhor de todo o coração como ele pensava que amava. Ah, Lucas, mas para que ele fez isso? Qual que é o intuito de Jesus? Por que ele fez isso? Por que ele mostrou essa situação para Pedro? Foi para agora acusar Pedro, dizer: não, viu só, tu não me ama tanto quanto tu pensa. Na verdade, foi uma oportunidade que ele deu para Pedro entender que ele precisava entregar muito mais. Existia uma oportunidade de derramar aos pés do Senhor. E a sequência dos versículos é poderoso, porque Jesus mostra o final da história. Esse mesmo Pedro que negou, esse mesmo Pedro que falhou quando o negócio apertou. O negócio apertou, ele negou: não, nem conheço esse cara. Mas esse mesmo Pedro, no versículo 18, Jesus dá um insight de como que ia ser a morte de Pedro. Vai pro próximo. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Próximo. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Olha só, aqui Jesus, ele diz como que Pedro ia morrer. Você vai estender as mãos. Você sabe, Pedro foi crucificado. Esse mesmo Pedro, olha só que poderoso, o mesmo Pedro que negou, o mesmo Pedro que era inconstante, o mesmo Pedro que não era inteiro, mesmo que ele achasse que ele era inteiro antes, dizendo: não, Senhor, nós estamos juntos. Mas ele teve clareza, o Senhor mostrou para ele: não é bem assim. Mas ainda assim, o Senhor dá uma promessa, o Senhor mostra lá como que seria o final. Eu sei como que vai terminar isso aqui, Pedro. Eu sei que agora pode ser que tu me filéu, mas eu sei que a história vai terminar com ágape, com tu entregando 100%. Aí você conhece o final da história. Pedro vai ser crucificado no final de tudo. E ele vai além, ele diz: não, eu não posso ser crucificado como o meu Senhor foi crucificado. Pode me crucificar de cabeça para baixo. Ou seja, ele entrega o tudo. Ele entrega o tudo diante do Senhor.
Claro que eu não estou aqui dizendo que você vai ser crucificado, mas sabe que da mesma perspectiva que Pedro foi e se entregou, eu estava meditando nisso e o Senhor falou comigo. Por vezes nós achamos que nós já entregamos o tudo. Não, eu estou 100%. E eu estava, enfim, escrevendo e meditando, e de fato eu percebi essa oportunidade do Senhor, né? Que enquanto nós compartilharmos aqui, existe uma oportunidade de nós entregarmos mais para o Senhor. Entende? Nós nos prostrarmos aos pés dele, Senhor, dizer: Senhor, eu sei aquilo que o Senhor deseja fazer nesse lugar. Eu sei aquilo que o Senhor deseja fazer lá na minha família, lá na minha casa, lá na minha empresa. E eu sei que para isso eu vou entregar 100%. Eu não vou entregar uma parte, eu não vou entregar parcial, eu não vou me entregar mais ou menos, mas eu vou entregar o tudo para viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. O Senhor chamou você, não para você viver parcialmente aquilo que Ele tem, também não para você entregar parcialmente aquilo que você tem, mas para você entregar o tudo para Ele. E a palavra de Deus também tem uma outra perspectiva, né, que está lá em Números 32, eu gostaria de ler com você. Pode abrir em Números 32. Que por vezes a gente pode achar que isso é alguma atitude nossa. Entende? Não, mas o entregar então significa que, né, vai ser baseado naquilo que eu posso oferecer para o Senhor. Mas na verdade, aqui em Números 32 vai mostrar isso, que aquilo que nós conseguimos entregar para Ele, ou a maneira que nós respondemos certo, na verdade é crendo naquilo que Ele diz a nosso respeito. Números 32, versículo 11. Aqui é Moisés falando para o povo a respeito dos espias. Aqui a gente entra em uma outra perspectiva. Eu falei aqui para você sobre o amor, e aqui Moisés vai dizer sobre essa questão de seguir ao Senhor. Mas eu vou embasar isso aqui simplesmente para você crer e você entender que é uma resposta de fé. Nós entregarmos o nosso todo, nós entregarmos o tudo para o Senhor, é uma resposta de fé. É uma resposta de nós entendermos aquilo que Ele libera em nosso favor. E aqui Moisés diz assim: como não me seguiram de todo o coração nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito verá a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó, com exceção de Calebe e Josué, que seguiram o Senhor de todo o coração. Fiquei meditando nisso aqui, e olha só que poderoso. Josué e Calebe, você conhece a história, né? Moisés envia 12 espias até a terra prometida, para que eles vissem a terra como que era. 10 desses espias voltam com uma perspectiva negativa diante da terra prometida. A terra é muito boa realmente, mas existem gigantes lá, não tem como. Josué e Calebe, que eram 2 desses 12, eles voltam com uma perspectiva diferente diante da mesma terra, diante do mesmo cenário, diante das mesmas pessoas, diante dos mesmos gigantes, diante dos mesmos frutos. Ele diz: vamos lá, o Senhor nos entregou essa terra. Só que vamos lá, qual que foi a atitude que eles tiveram? Qual que foi o mérito de Josué e Calebe nisso tudo? Nenhum. Não foi porque eles eram melhores que os outros 10 espias, mas foi porque eles decidiram crer naquilo que o Senhor tinha falado. O Senhor que falou para eles: eu vou dar para vocês uma terra. Os 10 ouviram a mesma coisa que os 2, mas Josué e Calebe, eles decidiram posicionar e crer: nós vamos com todo o nosso coração. Se o Senhor nos deu essa terra, nós vamos avançar, nós vamos possuir, nós vamos ir adiante. É o Senhor que peleja por nós. Só que isso aqui não foi mérito algum deles, mas foi simplesmente por eles terem ouvido e crido naquilo que o Senhor falou. A maneira que eu e você nós conseguimos entregar algo para o Senhor, não é nós nos esforçando para entregar para Ele, não é agora eu, me comportando durante a semana para conseguir entregar alguma coisa para Ele, mas é quanto mais eu sou exposto ao Evangelho. E como nunca eu acho que nós temos sido expostos à palavra do Evangelho. Para quê? Para que a gente consiga entregar para o Senhor o nosso todo. É nós entregarmos o nosso coração, é nós entregarmos tudo aquilo que o Senhor nos deu, é nós nos entregarmos tudo diante do Senhor e sabermos que é o Senhor que vai fazer.
O final de todas as coisas é para que o propósito de Deus se cumpra nesse lugar. E eu não sei se você tem percebido, mas nós temos avançado como igreja, nós temos crescido, temos visto as multiplicações, temos visto pessoas vindo, né? Estamos chegando em lugares que antes nós só orávamos por esses lugares. Só que eu creio que o Senhor, nessa mesma perspectiva, deseja nos levantar como uma igreja com o coração plenamente entregue ao Senhor, sem reservas. Isso tem um todo, isso tem um individual também, obviamente. É uma resposta individual minha de entregar o tudo para o Senhor. Mas eu creio que o mover que o Senhor deseja fazer nesse lugar não diz respeito a uma pessoa só, mas diz respeito a essas pessoas que estão aqui, a todos nós. Quando nós entendemos, Senhor, de fato eu sei, existe um propósito para acontecer aqui nesse lugar, e o Senhor decidiu escolher você. Só que agora a resposta que o nosso coração pode dar diante disso é nós entregarmos o nosso tudo. E sabe, minha oração para você hoje nessa noite é essa: que você perceba essa oportunidade do Senhor de entregar o tudo para Ele. Eu sei que talvez você vai olhar, Lucas, mas o tudo que eu tenho é pouco. O tudo que eu tenho é muito pouco. Mas o Senhor não está aí para ser pouco ou ser muito, mas Ele quer o todo. Quando você decidir entregar o todo para Ele, certamente o Senhor vai recompensar você. Certamente o Senhor vai surpreender você. É uma garantia que nós temos quando nós entregamos o tudo. Quando nós somos fiéis naquilo que o Senhor tem nos entregado, nós o devolvemos para Ele. Haverá multiplicação, haverá favor, haverá orvalho do céu. Eu declaro, Senhor, sobre tudo aquilo que você fizer. Declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa. Entende? Não é resultado de esforço. Não é você esforçar para que agora avance. Não é você esforçar para que agora algo aconteça. Mas é você olhar para a cruz de Cristo e entender que tudo aquilo que você precisava foi liberado para você. Mas como eu disse, quando eu e você nós olhamos para a cruz e olhamos para aquilo que Cristo fez, a nossa resposta é entregar tudo para Ele. Sabe, que o Senhor levante em você um cristão que entrega tudo, que é entregue plenamente, não, como eu disse, não metade, não uma porcentagem, mas sem reservas diante do Senhor, sem reservas para Ele. Porque eu quero dizer, existe um propósito para acontecer aqui nesse lugar. Existe algo que o Senhor deseja fazer aqui nessa cidade, nesse litoral, e Ele nos escolheu para isso, escolheu a sua casa para isso. E sabe, essa noite pode ser uma noite de decisão para você, de você decidir isso no seu coração. Realmente eu vou entregar o meu tudo. Eu vou entregar o meu tudo para o Senhor. Eu vou me entregar por completo. Eu quero viver aquilo que Ele tem reservado para mim de maneira inteira. Porque diante dos nossos dias e talvez dos desafios que eu e você nós enfrentamos, por vezes nós negociamos aquilo que Ele tem. Por vezes nós vamos buscar em outros lugares aquilo que Ele tem para nos oferecer. E é por isso que a revelação da obra consumada do Calvário, ela nos traz essa perspectiva. Tudo aquilo que nós precisamos está na cruz de Cristo. Tudo aquilo que você precisa está na cruz de Cristo. Tudo aquilo que você precisa já está liberado sobre a sua vida. Você precisa de crer nisso. E quando você crê nisso, você devolve para Ele: Senhor, eu entendi. O que eu preciso está no Senhor. O que eu preciso já está liberado sobre a minha vida, e agora eu devolvo para Ti. Tudo que eu tenho é Teu. Nós cantamos isso, né? Tudo que eu tenho é Teu. Meu coração é Teu, a minha casa é Tua, a minha família é Tua, os meus filhos são Teus. Aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos é do Senhor. E essa é uma garantia que eu quero dar aqui para você. Quando você entrega para Ele, você não vai perder. Quando você decidir entregar aos pés dEle, você não vai perder. Jesus disse isso, né? Aquele que deixa a casa, deixa os campos, deixa os familiares, ainda nesse tempo vai receber 100 vezes mais do que isso. Obviamente nós não o fazemos por conta de simplesmente receber muito mais, mas porque nós já recebemos. Porque nós olhamos para a cruz de Cristo
e nós entendemos que nós já recebemos tudo que nós precisamos, nós entregamos para Ele. Eu gostaria que você se colocasse de pé onde você está, porque como eu disse, essa noite é uma noite de oportunidade de você decidir isso no seu coração, você decidir: Senhor, eu quero entregar o meu tudo para Ti. Eu sei que existe um propósito, eu sei que existe uma oportunidade, eu sei que existe algo que o Senhor deseja fazer através da minha vida. E sabe, eu creio que o Senhor escolheu eu e você para isso. O Senhor escolheu a sua casa. Mas essa noite pode ser uma chave para você, de você colocar o seu coração, você entregar o seu coração de uma forma como talvez você nunca fez antes. Você falar isso para o Senhor: Senhor, eu me entrego sem reservas para Ti, para que o Teu propósito se cumpra nesse lugar, para que o Teu propósito se cumpra na minha vida, para que o Teu propósito se cumpra na minha casa, para que algo aconteça através da minha vida. Eu me entrego para o Senhor sem reservas. Tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, eu entrego para Ti. Eu amo de todo o meu coração. Talvez como Pedro, né? E essa é a história de Pedro. Não foi simplesmente de um dia para a noite que ele chegou a esse ponto do ágape, mas foi um processo. E o Senhor foi fazendo isso em porções de fé. Cada experiência, cada momento, cada palavra liberada sobre Pedro era uma porção a mais de fé, para ele conseguir entregar mais para o Senhor. Quanto mais você entrega para o Senhor, mais a multiplicação vai vir sobre a sua vida. Quanto mais você entrega para o Senhor, mais favor do céu vai ser liberado sobre você. Sabe, como eu disse, essa é uma noite de decisão. Você pode decidir isso no seu coração: Senhor, é isso aqui que eu quero. Eu quero entregar mais para o Senhor. Eu quero entregar o meu todo para o Senhor. Eu quero servir ao Senhor sem reservas. Eu quero servir ao Senhor de todo o meu coração. Não metade dele, não uma porcentagem dele, mas inteiro. Mas inteiro. Feche seus olhos onde você está. Comece a falar isso para o Senhor: Senhor, eu entrego o meu coração por inteiro ao Senhor. Oh Senhor, eu oro aqui, Senhor, nessa noite por cada um dos meus irmãos. Oh Deus, nós sabemos aquilo que o Senhor tem preparado para esse tempo. Sabemos, Senhor, por que o Senhor nos colocou aonde o Senhor nos colocou, porque nós estamos aqui nessa cidade. Oh Deus, nós cremos que é para que esse lugar seja marcado pelo Senhor. Oh Deus, e nós sabemos também que o Senhor vai levantar uma igreja, o Senhor vai levantar pessoas, oh Deus, que entenderam aquilo que o Senhor fez por nós e que decidiram entregar o tudo diante do Senhor. Oh Deus, que diante da Tua cruz, que diante do Senhor, nosso coração seja sem reservas. Oh Deus, sem reservas diante de Ti. Sabemos, Senhor, que tudo aquilo que nós temos é do Senhor. Não é pelo nosso mérito, não é pelo nosso esforço, mas é por aquilo que o Senhor fez por nós. Oh Deus, e nessa noite nós nos colocamos diante do Senhor para entregar o nosso tudo. Oh Deus, o Senhor já sabe o final da história. Oh Deus, eu declaro sobre a vida de cada um que está aqui, oh Deus, o favor do Senhor manifesto sobre cada um. Oh Deus, essa perspectiva, essa revelação de nós nos entregarmos por completo a Ti, de nós nos entregarmos por completo ao Senhor. Oh Deus, com o coração rendido ao Senhor, com um coração que o ama por completo, nós nos prostramos diante do Senhor, porque sabemos que é no Senhor que nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Oh Deus, é assim como Pedro foi formado, e a resposta final dele foi um amor sem reservas, foi um amor completo. Senhor, forma em nós essa mesma resposta.
de nós nos entregarmos por completo ao Senhor. Ó Deus, de nós nos entregarmos por completo em servirmos a Ti. Senhor, mova isso no nosso coração. Senhor, nos dá essa revelação cada vez mais profunda do Teu sacrifício perfeito. Alarga a nossa fé, Senhor, para nós crermos nisso. Senhor, nós oramos e declaramos aqui, Senhor, entregamos o nosso tudo. Nos prostramos diante do Senhor. Cremos naquilo que o Senhor tem preparado para esse tempo. Ó Deus, e entramos nessa oportunidade de respondermos com o nosso tudo, com todo o nosso coração. Que o Senhor ache em nós um coração sem reservas. Que o Senhor ache em nós um coração inteiro diante do Senhor. Sim, Jesus, nós nos prostramos.